E vamos a mais um simulado de questões da prova teórica do Detran. Questão número 1. Um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização, conforme ilustrado no esquema abaixo. O veículo que tem a preferência de passagem é: alternativa A, o caminhão, pois na outra via há valetas. Alternativa B, o caminhão, pois é o veículo maior. Alternativa C, o automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Alternativa D, o automóvel, pois é o veículo mais rápido. Qual é a resposta correta da questão 1? Vamos analisar. Analise o desenho, analise a pergunta. Um automóvel e um caminhão atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização. Olha o detalhe da questão. Cruzamento esse sem sinalização. Então, de quem é a preferência de passagem por esse cruzamento? Em cruzamentos não sinalizados, tem preferência de passagem quem trafega pela rodovia, quem circula pela área de rotatória e, nos demais casos, o veículo que se aproxima pela direita do condutor, pelo lado direito do condutor. Então, sempre nesse tipo de questão, você vai analisar isso. É um cruzamento não sinalizado, então eu vou observar. Tem rodovia? É com rodovia o cruzamento? Não, no caso aqui, a questão não traz uma rodovia. Tem rotatória no desenho, na imagem? A questão não trouxe rotatória. Então, sobrou a regra do veículo que está à direita. Então, aqui no desenho, quem está à direita de quem? O automóvel está à direita do caminhão. Então, é ele que tem a preferência de passagem. Ah, mas tem a valeta ali. Poderia ser uma lombada também. Isso não muda a regra, tudo bem? Isso não muda em nada a regra. Em cruzamentos não sinalizados, nós vamos aguardar o veículo que se aproxima pela direita, ou o veículo que trafega pela rodovia, ou ainda o veículo que circula pela área de rotatória. Então, gabarito correto da questão número 1, alternativa C. O automóvel, pois está na via à direita do caminhão. Questão número 2. De acordo com a imagem abaixo, podemos afirmar que a ultrapassagem está: alternativa A, correta, pois foi realizada pela esquerda. Alternativa B, incorreta, pois deveria ser realizada pela direita. Alternativa C, correta, pois o condutor sinalizou a manobra. Alternativa D, incorreta, pois é proibido ultrapassar em cruzamentos. Qual é a resposta correta da questão 2? De acordo com a imagem, podemos afirmar que a ultrapassagem está. Alternativa correta da questão, alternativa D. Essa ultrapassagem é proibida, pois em cruzamentos é proibido realizar a manobra de ultrapassagem. Então, essa manobra ali no cruzamento, ela é proibida e bastante perigosa. Isso pode causar um acidente de trânsito gravíssimo. Resposta correta, então, alternativa D. Questão 3. Em um acostamento de rodovia, ao fazer reparos na parte elétrica de seu veículo, um motorista lesionou sua mão com uma ferramenta, ocasionando um sangramento abundante. Como medida de primeiros socorros para estancar o sangramento, ele deverá: alternativa A, fazer um torniquete no pulso. Alternativa B, não se preocupar, pois o sangramento irá parar sozinho. Alternativa C, tomar um analgésico. Alternativa D, comprimir o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Qual é a resposta correta da questão 3, nesse caso de sangramento abundante? O que o motorista deverá fazer para conter esse sangramento, essa hemorragia? Resposta correta da questão, alternativa D, comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. E uma dica aqui na questão 3. Quando o Detran traz a palavra torniquete na resposta, automaticamente a resposta já está errada. Você já exclui a frase que trouxer o procedimento
torniquete. O torniquete é um procedimento também para a contenção de hemorragias, mas o torniquete é um procedimento que deve ser realizado em último caso. Por isso, não é resposta correta nunca na prova do Detran. Alternativa B, não se preocupar, aqui já fica errada. E alternativa C, também outra dica para as provas do Detran. Sempre que a questão mencionar para que a pessoa tome algum remédio, alguma medicação, passar uma pomada, uma loção em um ferimento, até dar água para a pessoa, dar alimentos, são respostas na prova do Detran sempre erradas. Você vai eliminando esse tipo de resposta para confirmar a resposta correta, o gabarito da questão. Então, essa dica ajuda muito nesses tipos de questões na prova do Detran. Questão 4. O número de emergência 192 corresponde ao telefone. Alternativa A, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Alternativa B, Defesa Civil. Alternativa C, Polícia Rodoviária Federal, PRF. Alternativa D, Corpo de Bombeiros. Qual é a resposta correta da questão 4? 192 é o número de qual serviço de atendimento? Alternativa correta da questão. Alternativa A, SAMU. O número do SAMU é 192. O número da Defesa Civil é 199. O número da Polícia Rodoviária Federal é 191. E o número do Corpo de Bombeiros é 193. Questão 5. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma. Alternativa A, manobra de conversão. Alternativa B, ultrapassagem segura. Alternativa C, manobra de marcha ré. Alternativa D, manobra de estacionamento. Qual é a resposta correta da questão 5? Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior. São procedimentos para executar uma. Alternativa correta da questão. Alternativa B, ultrapassagem segura. Questão 6. Atualmente, tem-se observado que pessoas que passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão, alternativa A, envolve-se em um ciclo vicioso sem alternativas quando se trata de trânsito. Alternativa B, não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Alternativa C, deve dirigir estressado, pois isso não representa nenhum perigo no trânsito. Alternativa D, não se preocupa com a segurança viária. Qual é a resposta correta da questão 6? Então, analise direitinho o texto. Atualmente, tem-se observado que pessoas que passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão. O que é possível concluir, então, que o condutor cidadão fará? Alternativa A. Envolve-se em um ciclo vicioso sem alternativas? Se ele é um condutor cidadão consciente do seu papel na sociedade, no trânsito, ele não vai se envolver em um ciclo vicioso. Então, a resposta A está errada. Alternativa B. Não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. A resposta B parece estar correta. Não se deve dirigir quando a pessoa não tiver condições de dirigir com segurança. Alternativa C. Deve dirigir estressado. Então a frase já começa errada. A pessoa não deve dirigir
se ela estiver estressada, se ela não tiver em condições de dirigir com segurança, pois isso não representa nenhum perigo no trânsito. Mais um erro aqui na frase. Então a gente vai eliminando as alternativas para confirmar se a resposta B está ali mais correta, mais completa. Então é importante, nesse tipo de questão, ter uma leitura bem atenta aos itens. Alternativa D, não se preocupa com a segurança viária. O condutor cidadão se preocupa com a segurança. O não deixou a frase errada, portanto, gabarito da questão 6, alternativa B. O condutor cidadão não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Questão 7. A finalidade do servo-freio é: alternativa A, proteger o sistema de freios, diminuindo o desgaste das lonas e pastilhas. Alternativa B, reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Alternativa C, facilitar a troca de marchas. Alternativa D, evitar o vazamento de fluido nas frenagens de emergência. Qual é a resposta correta da questão 7? A finalidade do servo-freio é: alternativa correta da questão, alternativa B, reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Questão 8. A sinalização horizontal que indica ao condutor a proibição para estacionar é feita na cor: alternativa A, branca, alternativa B, vermelha, alternativa C, azul, alternativa D, amarela. Qual é a resposta correta da questão 8? Proibição para estacionar é feita na cor. Alternativa correta da questão, alternativa D, cor amarela. Questão 9. O condutor que está sob o efeito do álcool tem: alternativa A, prudência e habilidade. Alternativa B, concentração inalterada. Alternativa C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Alternativa D, capacidade para tomadas de decisão inalteradas. Qual é a resposta correta da questão 9? O condutor que está sob o efeito do álcool tem. Resposta correta da questão, alternativa C. Ele tem a capacidade diminuída para tomada de decisão. E muita atenção na leitura. Prudência e habilidade é uma resposta correta em outros tipos de questões, quando pergunta sobre responsabilidade do condutor. Então, o condutor no trânsito, o condutor na direção do veículo automotor, ele tem que ser um condutor prudente e habilidoso. Então, muito cuidado aqui com essa resposta, né? Nesse contexto aqui, essa resposta está errada. Na letra B, inalterada, deixou a frase errada. A concentração do motorista, ela é alterada, pelo contrário, tá? Então, inalterada quer dizer não alterada, isso fica errado. Igual aqui também na alternativa D, nós temos novamente essa palavra, inalteradas, sendo que o correto seria alterada. O condutor que está sob o efeito do álcool, ele tem a concentração e capacidade alteradas. Então, leitura, interpretação é muito importante nesse tipo de questão. Facilita muito localizar daí a resposta correta da questão e confirmá-la na sua prova do Detran. Questão 10. Pode-se afirmar que as placas ilustradas abaixo são, respectivamente, placas de. Então, vamos analisar direitinho as placas que temos aqui. Primeira placa, placa do quê? Segunda placa e terceira placa aqui. São placas do quê? Nessa ordem. Alternativa A, regulamentação, advertência e indicação. Alternativa B, advertência, indicação e regulamentação. Alternativa C, indicação, regulamentação e advertência. Alternativa D, regulamentação, indicação
e advertência. Qual é a resposta correta da questão 10? Então, letra A, regulamentação. A primeira placa ali é uma placa de regulamentação. Está correto. Letra A está correta por enquanto. Alternativa B, advertência. Já está errada. Alternativa B. Alternativa C, indicação. A primeira placa é indicação? Errada. Então, já elimino duas respostas aqui. Alternativa D, regulamentação. Alternativa D começa correta, regulamentação. Segunda placa. Que placa que nós temos aqui? A segunda placa ali. É uma placa de advertência ou é uma placa de indicação? Não é uma placa de advertência. Então, a letra A já fica errada. Essa é uma placa de indicação. E, por fim, a terceira placa, nós temos uma placa de advertência. Na letra A, diz indicação. Erradas, portanto, as alternativas. Gabarito, então, da questão número 10, alternativa D. Nós temos lá uma placa de regulamentação, depois uma de indicação e, por fim, uma placa de advertência. Questão 11. Dois veículos transitando por fluxos que se cruzam aproximam-se de local não sinalizado. Detalhe da questão: é um local não sinalizado. Tem preferência de passagem. Em local não sinalizado, quem tem preferência de passagem em local não sinalizado? Vamos analisar direitinho os itens. Item 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. Item correto. Quando nós cruzamos com uma rodovia, nós esperamos o veículo que por ela circula. O veículo que circula por ela tem preferência de passagem. Item 1, então, correto. Item 2. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. No caso de uma rotatória, a preferência de passagem é do veículo que por ela circula. Então, o item 2 também está correto. E o item 3. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga? Item errado. Não existe essa regra de trânsito, não. Item errado, o item 3. Portanto, gabarito da questão 11, alternativa B. Item 1 e 2 apenas estão corretos aqui na questão. E o item 3 que está errado, como deveria estar ali a frase correta? Deveria estar assim: nos demais casos, aquele que se aproxima pela direita do condutor. Nesse caso daí, o item 3 estaria correto. Nos demais casos, aquele que se aproxima pela direita do condutor. É a terceira regra para cruzamentos não sinalizados. Então, memorize essas regras para cruzamentos não sinalizados. Quem trafega pela rodovia tem preferência de passagem. Quem trafega pela rotatória tem preferência de passagem. E nos demais casos, aquele que se aproxima pela direita do condutor. Guardando essas informações, você não erra nunca mais esse tipo de questão na prova teórica do Detran. Questão 12. Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima, alternativa A, conversa com naturalidade, mas ofegantemente. Alternativa B, está sempre consciente e apresentando batimentos cardíacos. Alternativa C, está consciente, mas se debate. Alternativa D, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Qual é a resposta correta da questão 12? Em uma parada cardíaca e respiratória, a vítima. Alternativa correta da questão, alternativa D, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Questão 13. O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Alternativa A, deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Alternativa B, obedece às ordens do agente de trânsito.
Alternativa C, respeita a via preferencial. Alternativa D, respeita a preferência do pedestre. Qual é a resposta correta da questão 13? O condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando? Alternativa correta da questão, alternativa A, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E se ele obedece às ordens, ele não comete infração. Mesma coisa se ele respeita. Quando ele respeita, ele não comete a infração de trânsito. Questão 14. A distância de reação é definida como alternativa A, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Alternativa B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa C, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Alternativa D, soma da distância de parada com distância de frenagem. Qual é a resposta correta da questão 14? A distância de reação é definida como? Resposta correta da questão 14, alternativa C. Distância de reação é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Interpretando a palavra ajuda muito. Reação, reagir, tomar uma atitude, reagir diante um perigo. O motorista à direção do veículo, quando ele vê uma situação de perigo, o que ele vai fazer? Ele vai reagir diante esse perigo. Fazendo o quê? Tirando o pé do acelerador e colocando o pé sobre o freio para acioná-lo. Isso é distância de reação. É o espaço que o veículo percorre quando o motorista está reagindo diante de um perigo, tirando o pé do acelerador e colocando o pé sobre o freio para acioná-lo. Distância de reação. Já na letra B, nós temos a distância de segmento. O que é distância de segmento? É aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura. Para evitar um acidente, nós temos que manter uma distância de segmento do veículo que segue à nossa frente. Distância de segmento. Alternativa B poderia ali confundir um pouco você, tá? Já na letra A soma, isso sempre vem errado nas respostas do Detran. Então a sugestão é sempre eliminar esse tipo de palavra nesse tipo de questão, tá? O Detran sempre traz errado esse tipo de resposta na questão. Questão 15. A placa velocidade máxima permitida é uma placa D. Alternativa A, orientação. Alternativa B, advertência. Alternativa C, regulamentação. Alternativa D, serviços auxiliares. Qual é a resposta correta da questão 15? A placa velocidade máxima permitida é uma placa D. Alternativa correta, alternativa C, placa de regulamentação. Veja o exemplo aqui na questão, 50 km por hora. Isso é uma placa de regulamentação, velocidade máxima permitida para a via. Chegamos ao final desse simulado. Se esses conteúdos estão te ajudando a se preparar para a prova do Detran, acompanhe o canal, deixando seu like, inscrevendo-se no canal e acompanhando os próximos vídeos aqui toda semana. Muito obrigado por assistir. Uma ótima prova do Detran para você. Até mais.